Investir é um tema que assusta muita gente. A maioria dos brasileiros tem medo de começar pensando que isso é algo extremamente perigoso. E conseguimos ter uma ideia disso por meio de dados estatísticos, pois apenas cerca de 15% da população tem algum tipo de investimento realizado. Mas este vídeo vai te auxiliar, seja para você que quer começar a investir e ainda não tem conta em corretora, ou também para você que já investe e está inseguro em relação a continuar com os investimentos. Basicamente vou apresentar aqui o passo a passo para qualquer pessoa que quer começar a investir da forma certa. Mesmo se hoje você ganha pouco dinheiro mensalmente, já pode começar a investir com apenas R$10 por mês, e como já dito em outros vídeos, encontrar formas de aumentar sua renda é essencial para que você consiga investir um valor maior mensalmente, e ter um retorno mais rápido dos juros compostos. Para entender melhor, irei relembrar do exemplo de Lívia, que iniciou no mundo dos investimentos conforme o vídeo anterior, onde ela recebia um salário mínimo e vivia com o dinheiro contado, poupando apenas R$70 por mês para os investimentos. Estando nessa situação, passou a trabalhar nos finais de semana recebendo R$600 de renda extra ao final do mês, totalizando R$670 para investir. E caso ela mantivesse o mesmo padrão de vida investindo apenas aqueles R$70 a uma taxa de 1% ao mês, ela iria demorar mais de 40 anos para atingir seu primeiro R$1 milhão. No entanto, com a renda extra ela iria acelerar o processo de enriquecimento, sendo milionária com 25 anos de investimento. Então é interessante começar nem que seja com pouco dinheiro, pois na prática é onde mais aprendemos, sendo essencial que assim que você começar, já pense em aumentar sua renda mensal para conseguir investir mais, e poder viver da renda dos investimentos mais rapidamente, e não precisar depender da aposentadoria do governo. Mas realmente, por que você quer começar a investir? Bom, quando pensamos em investir temos muitas dúvidas e objetivos em mente, então o primeiro passo antes mesmo de abrir uma conta na corretora, é se organizar e entender qual o seu objetivo, se é alcançar a liberdade financeira e viver dos rendimentos. Se caso for isso, você deve focar no longo prazo, utilizando a estratégia já realizada por muitos investidores bem-sucedidos de investir mensalmente, e focar em receber dividendos frequentes, mas no começo não vai ter muita diferença, pois você pode receber poucos reais ou até centavos, porém com o efeito do tempo e dos juros compostos, você vai perceber seus rendimentos crescendo gradativamente. Pois foi assim que aconteceu comigo. No início eu recebia poucos centavos, e hoje parte dos meus dividendos conseguem pagar algumas contas diárias, sem que eu precise trabalhar para receber, e logo irei mostrar meus investimentos para você entender melhor. Então continue acompanhando o vídeo e já deixe o like. Agora voltando a dois famosos investimentos capazes de te dar bons rendimentos ao longo do prazo, são os fundos imobiliários, que pagam aluguéis mensais referente ao valor que você investiu. E também as ações de empresas consolidadas que pagam dividendos, que são as repartições dos lucros, pois quando você compra uma ação de alguma empresa você se tornará um pequeno sócio dela, e quando a empresa gera lucros, você também receberá uma parcela de acordo com a quantidade de ações que você comprou. No momento que eu estou gravando esse vídeo, os fundos imobiliários pagam em média mensalmente 0,85% do valor investido, então se você investiu R$300 esse mês, no próximo você vai receber apenas R$2,55. Porém se você se mantiver investindo esses R$300 todos os meses, em um ano já terá mais de 3.700, em 5 anos terá cerca de 23.300, e agora em 10 anos já vai estar na casa dos R$62.000. E isso contando que você vai reinvestir todos os seus dividendos que irá receber no decorrer desse tempo, além dos R$300 mensais que você terá que investir todos os meses. Como exemplo irei citar alguns fundos imobiliários que atualmente eu tenho, mas não é indicação de investimento, pois cada pessoa deve observar quais são os que mais se adequam ao seu perfil, devido à sua estratégia pessoal. Então, embora alguns fundos tenham uma pequena desvalorização no dia, podemos observar que ao longo prazo todos esses fundos estão em alta,
e apesar da valorização também recebo mensalmente dividendos, isso conforme a quantidade de cotas que tenho de cada fundo específico. Caso tenham interesse sobre esse tipo de investimento, deixem nos comentários que irei falar mais nos próximos vídeos. E a mesma coisa podemos perceber com ações que pagam dividendos, pois única diferença é que as ações na maioria das vezes não pagam mensalmente, porém elas têm um alto poder de valorização com o decorrer do tempo, e dependendo da empresa que você investir, pode ter retornos ainda maiores em comparação aos fundos imobiliários. No entanto, todos esses dois investimentos são rendas variáveis, e possuem um risco maior comparado à renda fixa, então é muito importante que antes que você comece a investir, deve pesquisar e estudar o fundo ou a empresa que pretende ser sócio. Então deve aprender a olhar os relatórios mensais que são disponibilizados em vários sites. Observe se o setor em que a empresa trabalha se adequa com os seus princípios, e olhe o histórico de dividendos, além de outros pontos que posso falar em um vídeo futuro. Caso você queira, comente aqui embaixo. Agora, antes que você comece a investir em ações ou fundos imobiliários, você tem que ter em mente o primeiro investimento de todos, que na verdade é o passo inicial para você começar, que é fazer a reserva de emergência, sendo um investimento de curto prazo, pois você vai guardar cerca de 6 meses do seu custo de vida. Por exemplo, se seu gasto mensal é de R$2.000, então deverá reservar 12.000, para quando necessitar em casos de urgência. Também lembre-se de deixar na renda fixa, a qual tem a liquidez diária. E caso ainda tenha dúvidas sobre isso, vou deixar um vídeo aqui em cima. E finalmente vamos falar do investimento de longo prazo, que tem como objetivo focar na liberdade financeira para viver dos seus dividendos. Este você pode alocar em diversos setores de investimentos, sendo por exemplo uma parte em renda fixa, outra em ações, e outra parte em fundos imobiliários. Mas uma dica é que você comece por um único setor, por exemplo em fundos imobiliários, e assim que entender muito bem sobre o assunto, você inicia outro tipo de investimento. E mais uma vez lembre de ter pelo menos uma boa parte da reserva de emergência formada, pois quando você começar a investir no longo prazo, não necessitará que você retire parte do que já foi investido devido a alguma emergência da vida pessoal. Vamos para um exemplo para entender melhor. Laura trabalhava em uma empresa multinacional, e ela já tinha um certo conhecimento sobre finanças, além de possuir sua reserva de emergência formada com cerca de 15.000 guardados na renda fixa, capaz de cobrir 6 meses do seu custo de vida. Então ela iniciou seus investimentos em ações e fundos imobiliários, e assim com o passar dos anos conseguiu atingir um patrimônio de R$30.000 investidos. Enquanto isso, por influência da Laura, sua amiga Alice, que trabalhava na mesma multinacional, também passou a investir, sendo que com pouco conhecimento, e desde o início ela estava muito empolgada, e nem sequer pensou em fazer uma reserva de emergência. Começando direto com a renda variável, então conseguiu adquirir várias ações e fundos que pagam bons dividendos, e obteve um montante de R$50.000. E com o passar do tempo a empresa em que elas trabalhavam estava passando por problemas financeiros, demitindo grande parte dos funcionários e dentre eles Alice e Laura. Então ficaram desempregadas, mas em situações diferentes, pois a Laura conseguia se manter com sua reserva de emergência enquanto procurava um novo emprego, enquanto Alice teve que vender algumas de suas ações mesmo se ficasse um prejuízo, para assim conseguir manter suas contas por alguns meses, até conseguir um novo emprego. Então, através desse exemplo podemos observar que se você quer investir da forma certa, é imprescindível começar pela reserva de emergência, pois seus rendimentos de longo prazo são para te dar um rendimento futuro, e não retirar do seu patrimônio em momentos de instabilidade financeira. Assim finalizamos mais um conteúdo. Quero agradecer a todos os inscritos por acompanharem e compartilharem com os amigos. Se você gostou, comente abaixo, deixe o like, e até o próximo vídeo.